Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Aqui é a professora Cláudia Zanol, professora professora de português e literatura, formada em letras. Iremos analisar algumas questões referentes aí às diversas bancas, tanto a IBGP como outras também, ok? Número 1. Assinale a alternativa em que o termo todo está empregado com o mesmo sentido que o destacado em o sujeito, em vez de ler o jornal todo dia. Então, qual alternativa em que o termo todo está empregado com o mesmo sentido que o destacado em o sujeito, em vez de ler o jornal todo dia? Então, qual que se refere a esse termo aí? Então, vamos ver aí no número 1, letra A. Durante o ano todo, o clima permaneceu estável na maior parte dos estados. Letra B. O goleiro passou todo o jogo sentindo dor no joelho, mas fez excelentes defesas. Letra C. Dupliquei a letra, não tem problema não. Letra C. Os alunos eram orientados a cantar o hino nacional todo início de atividades escolares. Letra D. O barracão da escola de samba do bairro foi todo destruído pelo incêndio. Letra E. O menino ficou todo lambuzado quando comeu algodão doce e foi repreendido pelos pais. Então, qual alternativa aí que se refere a este termo anterior no enunciado? Então, aí seria a letra C. Os alunos eram orientados a cantar o hino nacional todo início de atividades escolares. Então, o sujeito, em vez de ler o jornal todo dia, então, quando fala todo, é com frequência, né? Então, os alunos eram orientados frequentemente a cantar o hino nacional todo início de atividades escolares. Ok? Vamos agora para o item 2, questão 2. Assinale a alternativa em que o termo grifado é uma palavra substantivada. Então, o termo grifado. Letra A. Um dos maiores desafios da contemporaneidade é reverter o cenário atual. Algumas dessas consequências são facilmente identificáveis. Um dos pontos de destaque da cartilha é sobre a publicidade. Como explicar a um pequeno que a embalagem de plástico daquele bolo? Então, assinale a alternativa que o termo grifado é uma palavra substantivada. Então, vamos pegar a letra A aí para analisar qual que é o termo que deveria estar grifado. Contemporaneidade, né? Seria o termo em destaque. Na letra B é identificáveis. Na letra C, um dos pontos de destaque é artigos publicidade. E na letra D é embalagem. Então, assinale a alternativa que o termo grifado é para substantivada. Como explicar a um pequeno que a embalagem de plástico daquele bolo... Minto, a letra D é pequeno, viu? Como explicar a um pequeno que a embalagem de plástico daquele bolo. Então, na letra D, que está em destaque aí, é pequeno. Então, nesse sentido, essa palavra ela foi substantivada. Pequeno seria um adjetivo. Se eu falasse assim, o menino é pequeno. Esse pequeno daria característica a esse ser menino, que é um substantivo comum. Nesse caso, como explicar a um pequeno, esse pequeno, que seria um adjetivo, ele foi substantivado essa palavra, porque tem um artigo, né, que o acompanha. Então, essa palavra foi substantivada.
Então, a opção aí, da número 2, é a letra D. Vamos aí para o item 3. Assinale a alternativa em que o termo em destaque é uma conjunção integrante. A conjunção aí é que, né? Então, esse que, ele vai aparecer tanto na letra A, B, C, D e E. Em qual alternativa ele está funcionando como termo integrante? Então, vamos aí analisar. Letra A. Faz referência a espíritos malignos que, para os antigos, possuíam as pessoas durante o sono. B. Diz muito sobre o sentimento que temos. C. Além disso, Carr descobriu que pessoas que têm pesadelos constantes costumam pensar mais fora da caixa. D. Remete àquela sensação de peso sobre o peito que só um pesadelo dos bons pode causar. Letra E. É uma conjunção de noite e mer, que faz referência a espíritos malignos, reticências, né? Então, qual é a conjunção que, né, que está em destaque aí em todas as alternativas, que funciona como uma conjunção integrante? Então, seria aí a letra C. Além disso, Kerr descobriu que pessoas que têm pesadelos constantes costumam pensar mais fora da caixa. Então, essa alternativa é a correta, ok? Então, aí a letra C. Vamos agora para a próxima, número 4. Analisando morfologicamente o trecho, morre lentamente quem não viaja. Temos, respectivamente. O que é análise morfológica? É você analisar todas as classes gramaticais, né? Que são 10. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, preposição, verbo e etc. Então, vamos analisar essa frase. Morre lentamente quem não viaja. Então, vamos pegar no início. Morre, pertence ao verbo morrer, né? Então, é um verbo. Então, já percebemos aí, primeiro aí, que é um verbo, morre, do verbo morrer, né? Análise. Depois, lentamente, lentamente. Nós temos aí um advérbio de modo, né? A maioria dos advérbios de modo termina em mente. Vagarosamente, apressadamente, lentamente, cuidadosamente. Então, nós temos aí já um verbo e agora um advérbio, né? Então, vamos continuar. Depois, nós temos quem. Quem é um pronome, né? Então, quem, qual, quantos. Pronome quando ele inicia uma frase e tem uma interrogação, ele funciona como pronome interrogativo. Então, aí, quem é um pronome. E não. Não é um advérbio de negação, né? Não. Se fosse sim, seria advérbio de, quando é de negação, de afirmação, o contrário, né? Então, esse não aí é negação. E temos aí viaja com J, que se refere ao verbo viajar. Então, viagem com J se refere ao verbo viajar. Viagem com G, quando tem um artigo antes, é um substantivo. Então, como que a gente identifica quando é um verbo e quando é um substantivo? Se viagem estiver com J, será um verbo. Se viagem estiver com G e logo que o que antecede essa palavra é um artigo, então esse viagem será escrito com G e será um substantivo. Então, qual que é a alternativa? É a letra D, né? Muito bem. Agora vamos para o próximo. Na número 5, então vamos analisar. Para ligar os períodos, não podemos achar normal que esse comportamento extremo das redes sociais
migre para o mundo físico. E são locais de natureza distintas e, portanto, de reações com proporções e consequências diferentes. Mantendo a relação entre as ideias que expressam relação entre as ideias, o autor poderia empregar a conjunção quando a gente mantém essa relação entre as ideias, né? Poderíamos empregar a conjunção, né? A letra A, né? Pois. Então, para ligar os períodos, não podemos achar normal que esse comportamento extremo das redes sociais migre para o mundo físico. E são locais de natureza, né? Pois são locais de natureza distintas e, portanto, né? De reações com proporções e consequências diferentes. Mantendo a relação entre as ideias que expressam, o autor poderia empregar a conjunção, nesse caso seria pois, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, a 5 é a letra A. Vamos para a próxima, 6. Vamos lá. Na sequência, listamos novas versões para o informe da Constituição. Assinale a única estrutura que apresenta uma inadequação quanto ao aspecto da concordância. Nós temos dois tipos de concordância, a verbal e a nominal. Então, a verbal é feita diretamente com o verbo, a concordância é feita com o verbo. A nominal é com o nome, com substantivo, adjetivo, etc. Então, vamos prestar atenção aí. Não está falando se essa concordância é verbal ou nominal. Estou pedindo para assinalar a única estrutura que apresenta uma inadequação quanto ao aspecto da concordância. Então, seria tanto verbal como nominal. Então, vamos aí a 6, número 6. Na Previdência, é necessária a reunião de duas condições para você se aposentar. A primeira, 3 pontinhos reticentes. Na Previdência, é necessário reunir duas condições para você se aposentar. A primeira, na Previdência, é necessário a reunião de duas condições para você se aposentar. A primeira, na Previdência, é necessário que duas condições sejam reunidas para você se aposentar. A primeira, na Previdência, é necessário que se reúnam duas condições para você se aposentar. A primeira, então, qual é a opção que apresenta uma inadequação quanto ao aspecto da concordância? Nesse caso aí, a letra C. Na Previdência, é necessária a reunião de duas condições. É necessário A ou é necessária A, né? Então, a gente tem que prestar atenção muito com relação a essa concordância. Nesse caso aí foi feito a observação com relação à concordância nominal, né? Então, é necessário A ou é necessário O, né? Então, concorda com o nome, né? Então, se está no feminino, o artigo ficará no feminino. Se está no masculino, vice-versa. Então, vamos prestar atenção nesses detalhes aí. Agora, vamos para a próxima. A número 7, em relação a este verso inicial de O Rancho da Goiabada, os boias frias, quando tomam umas biritas, é correto afirmar que ele apresenta, então, com relação a esse verso, então, é correto afirmar que ele apresenta, vamos prestar atenção, um verbo que concorda com a expressão os boias frias, dois verbos que concordam com a expressão umas biritas, três verbos que concordam com o termo umas, um verbo que concorda com o termo biritas, e a letra E, dois verbos que concordam com o termo quando. Então, qual que é a opção correta? A opção correta é a letra A. Então, o rancho da goiabada, os boias frias, quando tomam umas biritas, tomam do verbo tomar, né? Então, um verbo que concorda com a expressão os boias frias. Então, aí nessa oração, percebemos que tem apenas um verbo, né? Não tem mais de um. Então, a gente percebe aí claramente nessa questão que a resposta
tá bem facinho aí, né, gente? É a letra A. Então, corrigimos hoje algumas questões, tanto da banca IBGP, como também de bancas anteriores, né, ou de questões anteriores da IBGP, como também de outras bancas. Então, fiquem atentos, leiam bastante, prestem atenção, tirem dúvidas, me chamem no privado, qualquer dúvida, ok? Eu vou dar continuidade a sujeito e predicado. Temos aí sujeito e predicado, que são termos essenciais da língua portuguesa. Então, nós temos o sujeito simples, que ele é composto de apenas um radical, apenas um sujeito. Quando eu falo assim, Maria saiu cedo. Para identificar o sujeito, tem uma forma muito simples. Maria saiu cedo. Eu pergunto para o verbo, se é uma pessoa, né? Eu uso quem. Quem saiu cedo? Então, quando eu faço essa pergunta para o verbo, ele me dá a resposta, Maria. Então, quando é um elemento só, ele é um sujeito simples. Composto, ele é formado por dois ou mais núcleos, né? Pode ser dois ou mais. Quando eu falo assim, Maria e José são amigos. Quem são amigos? Maria e José. Então, nós temos aí dois núcleos. Então, ele passa a ser composto. Pode ser formado de dois ou mais núcleos. Dois ou mais elementos, tá bom? Temos aí o sujeito oculto. O sujeito oculto, você sabe que ele está ali, tá? Mas ele não aparece na oração. Então, qual o caso? Se eu falar assim, fomos ao zoológico. Fomos. Você sabe que o termo que está oculto é nós. Então, fomos ao zoológico, nós fomos. Só que o nós, ele não aparece, ele está oculto. Então, nesse caso aí, nós temos o sujeito oculto. Quando eu falo assim, fiz a lição. Quem fez a lição? Eu fiz. O eu, né? O eu também é um sujeito oculto, tá bom? Para identificar um sujeito indeterminado, tem duas regrinhas. Ou ele estará na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Então, quando eu falo assim, fala-se em política. Fala-se. Fala, hífen, se. Quem fala? Nesse caso, o sujeito está indeterminado. Você não pode ou não sabe determinar o sujeito. Esse in aí é um prefixo de negação. Então, a própria palavra já fala que o sujeito está indeterminado. Você não consegue determiná-lo. Falaram de política. Quem falou? Né? Está na terceira pessoa do plural. Então, fala-se, terceira pessoa do singular, fala, acompanhada da partícula se, é uma regrinha para identificar o sujeito indeterminado, ou falaram na terceira pessoa do plural para identificar o sujeito também determinado. O sujeito inexistente ou oração sem sujeito aparece muito em orações que não têm sujeito ou que indicam o fenômeno da natureza, né? Choveu pela manhã. Né? Se você perguntar o que choveu, não tem resposta. Tem um sujeito inexistente. Então, indica o fenômeno da natureza e etc. O predicado ele é dividido em três partes. O predicado verbal, né? Que tem como núcleo o próprio verbo. O predicado nominal, que vai aparecer um verbo de ligação. E o predicativo, que é a característica, né? Daquele sujeito. E o predicado verbo nominal, que ele aparece tanto um verbo de ação quanto um verbo de estado. Então, ele vai aparecer um verbo de ação e um verbo também de estado. Mais para frente nós vamos ver algumas observações aí. Predicado. Para identificar um predicado, temos que prestar muita atenção quando a gente retira o sujeito, o que será o predicado? Né? Vamos supor, estou perguntando, o que é o predicado? Se o sujeito é o ser que pratica a ação, o que é o predicado? O predicado é o que se diz sujeito, né? Então, nós temos aí o predicado verbal, que ele não tem, é sem verbo de ligação, que VL é verbo de ligação, não tem.
e sem predicativo. Então, o predicado verbal não tem um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? O verbo ser, estar, parecer, continuar, permanecer, ficar. Então, são verbos de ligação que liga o sujeito ao seu predicativo, tá? O predicado nominal, ele sim aparece o verbo de ligação e com seu predicativo, que é a sua característica, né? E o predicado verbo nominal, ele é sem o verbo de ligação, mas com predicativo, a característica que ele dá ao sujeito. Então, nós temos aí tanto o verbal como o nominal, então indicação e também a característica, tá? Vamos aí, predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal possui dois núcleos, um verbo e um nome. Então, nós temos aí, tem predicativo do sujeito ou do objeto, indicação e qualidade. Então, exemplo, elegemos, verbo, nossa tia diretora. Então, nós temos aí, elegemos, né, que é o sentido de ação, nossa tia que é diretora, né, a nossa tia que está como diretora. Então, predicativo do objeto, predicativo do objeto. Então, temos que prestar atenção, porque sempre tem ação com o predicativo, tá? Ou do sujeito ou do objeto. Nesse caso, o predicativo é do objeto. Então, a gente tem que prestar atenção nessa situação. E o predicado verbal é o estudo do comportamento do verbo na oração. A partir desse estudo, sabe-se qual é a relação do verbo com seu complemento. Os verbos podem ser intransitivos, que não pedem complemento. Quando eu falo assim, o trem chegou. Se eu coloco o ponto final, a ideia ali já foi encerrada. Então, você já entendeu que o trem chegou ou o trem partiu. Então, já foi concluída ali a ação. Os verbos transitivos, eles pedem um complemento. E tem dois tipos, né? Transitivo direto e indireto. O transitivo direto, ele não tem preposição. O transitivo indireto, ele tem preposição, tá? Nós vamos ver depois, mais na frente. Beleza? Aqui, tipos de sujeito. O simples, uma palavra ou um núcleo. A linda mulher chegou cedo. Quem chegou cedo? A linda mulher. Então, mulher ali é o núcleo do sujeito. O núcleo é a palavra principal. Se eu falo a linda chegou cedo, quem chegou? A linda, mas quem? Então, mulher é a palavrinha principal, então o núcleo do sujeito. Composto, duas palavras, dois núcleos. O menino e a menina chegaram. Então, quem chegou, né? Então, o menino e a menina. Então, menino e a menina, menino, menina, são dois núcleos. Se eu retiro, o e a chegaram. Perde completamente sentido, né? Então, necessita desse núcleo, dos dois núcleos, né? Para se estabelecer aí a conexão com o verbo. Indeterminado. Eles, escondido no verbo, mas você não sabe determinar. Você fala, chegaram cedo à festa. Quem chegou? Quem? Ele, mas eles quem, né? Então, por isso que falamos que o sujeito é indeterminado. Quando fala assim, assaltaram o banco. Quem assaltou? Falaram de política. Quem falou? Né? Então, assim, nós não sabemos determinar. Por isso que é indeterminado. Prefixo de negação, in, né? Então, o prefixo in, ele é um prefixo de negação. Então, o que é prefixo? Que vem antes da palavra do radical. Então, infeliz, indeterminado, e assim por diante. Sujeito oculto ou elíptico. Elíptico, que está escondido, né? No verbo. Chegamos à festa. Nós. Cheguei cedo à festa. Eu cheguei. Então, pode ser eu, tu, ele, nós, vós. Escondidos aí, né? No verbo, antes do verbo. Inexistente, oração sem sujeito. Indica o fenômeno da natureza. Então, vai aparecer muito com o verbo haver no sentido de existir, o fazer, tempo decorrido. Então, choveu muito ontem, fenômeno da natureza. Havia muitas pessoas lá, está iniciando essa oração, que não tem sujeito, né? Faz 2 anos, né? Então, você vai perceber aí que não foi flexionado
nem o verbo haver, nem o verbo fazer, tá? Porque não há flexão. Então, temos que tomar cuidado também com essas regrinhas aí, com relação a verbo. Das 10 classes, né, gramaticais. Então, precisamos entender que quando a gente fala de análise morfológica ou morfossintaxe, a gente está analisando todos os termos de uma oração. Tanto as classes gramaticais, como também os termos essenciais, que é o sujeito, predicado e etc. Então, nós temos na língua portuguesa 10 classes gramaticais. A primeira delas é chamada de substantivo. Imagine se as palavras não tivessem nome e a gente não pudesse nomeá-las. A gente não ia entender. Ia ficar assim, igual uma torre de Babel, porque um tentando falar uma língua, outro falando outra, e aquela confusão, né? Então, substantivo, nomes em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Exemplo, caneta, beleza, Brasil. Então, nós temos aí substantivos comuns, que é caneta, né? Temos aí também algumas que chamam substantivos abstratos, que se refere ao sentimento, né? E algumas características e ações, né? Nesse caso aí. E Brasil, que é um substantivo próprio, nome de uma pessoa, substantivo próprio, né? Um estabelecimento comercial e assim por diante. Temos aí verbo, ações, estado, fenômeno da natureza. Então, exemplo, sorrir, estar e chover. Nós temos aí sorrir, que é da terceira conjugação, termina com i. Temos aí estar, né? Estar, que é da primeira, e chover, chove, que é da segunda. Então, nós temos aí sorrir, estar e chover. Todos os três verbos estão no infinitivo. O que é infinitivo? É quando os verbos estão na forma original, ainda não foram conjugados. Então, termina em R. Então, sorrir, estar, chover, lavar, ler, correr, sair. Então, estão no infinitivo porque terminam em R. Então, os verbos que indicam ação, estado, né? Está, parece, o fenômeno da natureza, choveu, né? Trovejou, etc. Adjetivo, característica dos substantivos. Temos aí os exemplos, feliz, interessante, amável. Então, todas as vezes que a gente fala de adjetivo, tem que lembrar que as características não só qualidades, né? Temos também de espessura, tamanho, né? Largo, estreito, né? Alto, baixo, de cor, né? Azul, cinza, se refere à cor, né? Tamanho, espessura, né? E etc. O pronome é a relação das pessoas do discurso. O pronome é usado muito para substituir o nome. Quando fazemos uma redação, né, escrevemos um texto, temos que fazer uso de pronomes. Então, vamos supor que eu estou falando de um personagem, escrevendo um conto. E para não repetir, né, esse personagem ou o nome desse personagem, eu posso colocar ele, que é o pronome, né? Tanto o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu, tu, ele, né? Eu, tu, ele, né? Que são as três primeiras pessoas singular, nós, vós, eles, as três do plural. Então, eu tenho que fazer uso dessas pessoas e saber fazer, né? Exemplo, eu, contigo, que é um pronome oblíquo, e aquele, que é um pronome demonstrativo. Nós temos aí eu, que é o pronome pessoal, o contigo, que é um pronome oblíquo, se refere a tu e a ti, né? E aquele, que é um pronome demonstrativo, né? Aquele, aquilo, aquela, etc. Artigo, vem antes do substantivo e serve para especificar ou generalizar. Então, nós temos dois tipos aí de artigo. Nós temos os artigos definidos e os indefinidos. Os artigos definidos são a, as, os. Eles definem o ser. O próprio nome já fala, definido.
Então, o menino da turma 602 foi aprovado. Então, o aluno da turma 602 foi aprovado. Uns alunos saíram da sala. Então, quando eu falo uns, é um artigo indefinido. Então, o, os, a são artigos definidos. Uns, uma, umas são artigos indefinidos, porque não define o ser, né, da forma direta. Numeral indica posição ou número de elementos. Quando eu falo primeiro, dezena, numeral cardinal. Primeiro, numeral ordinal, indica a ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Dezena, né, indica o quê? Então, nós temos unidade, dezena, centena. Nós temos aí uma multiplicação, né? Quando eu falo assim, 1/4 é fracionário e assim por diante. É o dobro também, né? Multiplicativo e assim por diante. Preposição. Liga dois elementos da oração. Exemplo, a, após e para. Como eu vou saber que o a é artigo e quando é preposição? O a, quando ele for artigo, ele vai acompanhar um nome, tá? Ele vai se referir a um nome. Então, ele será um artigo, seja substantivo ou não. Então, quando ele é preposição, quando ele liga dois elementos da oração, ele será uma preposição. Então, quando ele tem essa função de ligar dois elementos, dois termos, ele será uma preposição. Então, a, após, para, o de, o da, né, que é a contração de de mais a, o do, que é o de mais o, né? Então, outra palavrinha também é o até, né? Então, quais são as preposições? O a, o de, o em, o até, o com, o contra, o para, que são preposições, ok? Conjunção. Liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical, que são as conjunções, estamos falando de conjunções coordenadas, né? As assindéticas, elas não têm elas não pedem esse complemento. A sindética pede, tá, gente? É sindética. Então, nesse caso, estamos falando de conjunções coordenadas sindéticas. Então, que liga dois termos ou duas orações do mesmo valor gramatical. Exemplo, mas, né? Portanto e conforme. As conjunções são muito utilizadas também em redações. Então, já me pediram para falar quando que são usadas essas conjunções. Qual conjunção eu posso usar na introdução? Qual conjunção eu posso utilizar no desenvolvimento da redação? E qual eu posso utilizar na conclusão? Eu vou dar uma aula só com conjunção essa semana ainda, tá? E vou explicar todas as conjunções que vocês podem utilizar na introdução da redação, no desenvolvimento e na conclusão. Por que eu não vou explicar aqui agora? Porque não vai ficar, estou explicando classes gramaticais, então eu vou tirar uma aula só para falar de conjunção. Porque as conjunções vocês têm que utilizar numa redação e utilizar de forma adequada. Então, eu vou tirar uma aula só para isso, beleza? Interjeição. Exprime emoções e sentimentos. Exemplo, olá, viva, né? Psiu. Então, exprime emoções e sentimentos. Quando ele fala assim, oba, né? Então, viva, psiu, está exprimindo esses sentimentos. E sempre tem exclamação, né? Nessa interjeição. O advérbio exprime circunstância de tempo, modo, intensidade, entre outros. Lugar, né? Então, agora, tempo, melhor, pior, né? Modo, demais, intensidade, bastante, intensidade, muito, pouco. Então, tudo isso é intensidade. Então, o advérbio ele exprime essas circunstâncias. O advérbio ele pode acompanhar um verbo, ele pode acompanhar um outro advérbio também, tá? Modificando, exprimindo essa circunstância de tempo, de modo, intensidade, lugar, né, etc. De dúvida, né, etc. Então, vamos trabalhar também mais advérbio, porque advérbio também vai ser muito cobrado aí na banca de BGP. Então, são duas classes aí que eu vou aprofundar bastante, que é a conjunção e o advérbio,
A gente vai falar bastante sobre isso ainda, tá? Então eu quero que vocês estudem bastante as classes gramaticais, fiquem atentos aí. Gramaticais, para a gente entender a morfologia das palavras, né? A gente entender o que é um substantivo, identificá-lo numa oração, né? Conjugar, né? Porque as classes gramaticais, as variáveis, elas variam em gênero, número e grau, né? E tem as invariáveis, né? Que elas não sofrem essas mudanças. Então a gente tem que prestar atenção quais são essas classes. Eu vou explicar para vocês aqui eu fiz tipo um mapa mental aqui, entender um pouquinho das classes gramaticais. Então vamos aí entender mais profundamente. Substantivo nomeia seres, sentimentos, sensações e conceitos. Então nós temos aí substantivos simples, o próprio, nós temos substantivos que são comuns, temos substantivos abstratos, os concretos, né? Temos substantivos coletivos, que a gente quase não fala, mas é muito importante, que é uma palavra que está no singular, mas que indica coleção, né? Cardume de peixes, né? Colmeia de abelhas, né? Então, tantos outros que a gente utiliza, né? E nem sabe que são coletivos. Então, a gente tem que estudar os coletivos também. Artigo indeterminado. Uma, uns, umas. Tá vendo? São os artigos indeterminados, que não determinam. O determinado, o a, os e as. Tá? Então, o artigo ele é dividido em duas partes distintas aí. Os indeterminados, que é uma, uns, umas, que eu falo assim, uns alunos foram reprovados, mas quantos? Quais? Então, quando a gente fala uns, dá uma ideia de indeterminado. In, prefixo de negação. Tá? Então, in, aquele que não determina. Determinado, o a, os, as. Então, determina o ser. E temos aí o adjetivo, que é a classe das características, né? Então, quando a gente fala de adjetivo, tem gente que fala assim, só qualidades. Não, são características como espessura, tamanho, cor, né? Forma, né? E tantas outras. E depois temos aí o pronome, palavra que pode acompanhar ou substituir um nome, que seria um substantivo, e que determina a pessoa do discurso. Que eu expliquei para vocês. Quando estamos escrevendo um texto, para não repetir, né, aquele nome, aquele substantivo, a gente usa o pronome. Então, a gente pode utilizar, a função dele é essa, fazer um bom uso do pronome, né? Então, tem pessoas que esquecem de utilizar o pronome. O pronome é para isso. A preposição serve para ligar uma palavra a outra, estabelecendo relação entre elas. Então, a preposição, ela liga. Quando eu falo assim, gosto de você. Gosto, o verbo gostar, o de é a preposição e você. Então, nós temos aí, quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa. Gosto de você. Então, esse de aí é a preposição, tá? Conjunção. Palavra que liga orações, estabelecendo entre elas relações de coordenação ou subordinação. Então, nós vimos aí a conjunção coordenativas que nós vimos anteriormente. As conjunções subordinativas, nós vamos ver também isoladamente. Eu vou aprofundar tanto na conjunção, para separar as coordenativas e subordinativas, são muitas. Então, e advérbio também eu vou trabalhar com vocês mais para frente. Interjeição, palavra ou expressão que evoca emoções, né? Quando fala assim, oba, né? Quando eu falo viva, né? Estou expressando ali uma emoção de alegria, ou de tristeza, ou de espanto, né? E etc. Verbo, palavra que expressa ações ou estado, ou fenômeno da natureza. Não está aí não, mas também. Então, ação de correr, de andar, um estado, está, ficou, né? Permaneceu. E fenômeno da natureza, choveu, né? Nevou, relampejou, etc. O advérbio, palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios. Então, ele pode acompanhar o verbo, ele pode acompanhar um adjetivo ou um outro advérbio, modificando. Então, ele pode acompanhar um verbo, um advérbio, um adjetivo ou um outro advérbio, tá? Quando eu falo assim, ele fez muito bem a lição, né? Então,
muito, bem, muito de intensidade e bem de modo. Então, nós temos aí dois advérbios, né? Então, tá acompanhando. O bem tá acompanhando muito, né? Que é um advérbio de intensidade. Numeral. Expressa quantidade, fração, múltiplo, ordem. Então, nós temos o numeral cardinal, 1, 2, 3, etc. O ordinal, primeiro, segundo, terceiro, etc. O fracionário, que é um quarto, um quinto, né? Etc. E temos o multiplicativo, que é o dobro, o quíntuplo, etc. Tá? Então, temos que prestar atenção porque na banca, com certeza, terá questões envolvendo as classes gramaticais e essa análise morfológica vocês terão que saber fazer, empregando todos esses termos da melhor forma possível. Peguem esse vídeo, leiam, tendo dúvida, me chama no privado, pode me chamar no grupo. Professora, eu não entendi aquele slide, a senhora explica novamente, eu estou aqui para isso, tá? Então, vamos aprofundando agora mais, a partir agora do carnaval para frente, que depois do carnaval que diz que o Brasil funciona, né? Eu estou funcionando bem antes, mas a gente tem que ir de acordo com a maioria, ser democrático. Então, assim, vamos trabalhar bastante as classes gramaticais, bastante a conjunção, bastante com advérbio. Quem tiver dúvida em pronome, que também é uma classe um pouquinho difícil de entender, pode me chamar, eu tô aqui para isso, tá? E vamos lá e vamos trabalhar juntos, tá bom? No mais, bons estudos, eu vou ficando por aqui. O que precisar de mim, eu estou à disposição, tá? Fiquem bem, tudo de bom, tá bom? Um beijão. Quer saber só quanto